e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagro a Ti, Pai, esses 14 dias que estamos começando oficialmente hoje, 14 dias orando para que o Senhor faça coisas novas na nossa vida. Eu apresento a Ti o meu jejum, meu propósito de consagração e aqueles que querem entrar junto comigo também. 14 dias, Senhor, para que novos começos, novas portas, novas oportunidades, novos acessos, o novo de Deus, aquilo que não é esperado por nós, aquilo que não está computado em nossa mente, nós cremos que o Senhor fará coisas novas. Tu és aquele que transforma a vida do homem, que faz do homem uma nova criatura. Tu és aquele que tem o vinho novo, Tu és aquele que pode dar uma nova vida. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nesses 14 dias de propósito, nós possamos ver coisas sobrenaturais acontecendo em nosso caminho, na nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, nós te pedimos. E que cada pessoa que está entrando nesse propósito, está entrando com fé, está entrando com todo o seu coração, com todas as suas forças. A minha oração a Deus é para que o Senhor trabalhe de forma sobrenatural, trazendo novo para essa casa. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Todo aquele que estiver necessitado, todo aquele que estiver travado, todo aquele, Senhor, que as coisas não estão rompendo em sua vida, mostra a ele a direção. Mostra a ela a direção, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Hoje estamos começando um propósito de 14 dias. E esse propósito não é para qualquer pessoa. Esse propósito é para aqueles que querem viver o novo de Deus, que querem coisas novas no seu caminho, uma nova unção, um novo sonho, um novo projeto, um novo começo. Se você está buscando algo novo, só o céu pode dar para você. Só o Senhor pode dar. E eu creio, Jesus está aqui, tudo é possível. Eu estou fazendo um propósito nesses 14 dias de jejum, algo especial que Deus colocou no meu coração. Não posso compartilhar ao vivo aqui, mas você pode fazer aí também o seu propósito com Deus. Também você pode fazer sem o jejum essa oração, ainda que o jejum é uma chave mestra para o impossível. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje e eu quero pedir para você abra o seu coração e esteja atento às muitas maneiras que Deus usa para falar conosco. Eu quero falar de 8 maneiras que Deus usa para falar com a gente. 8. No entanto, eu não vou conseguir ministrar tudo agora. Eu vou ministrar uma parte dessa mensagem agora e a outra parte na minha oração das 18 horas. Então, eu quero pedir para você não perca nem a oração das 18 horas para você ter a conclusão dessa palavra. Existem mais maneiras de Deus falar? Sim, Deus fala de muitas maneiras. Eu escrevi um livro, um dos livros que eu escrevi foi O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. E ali naquele livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. 22 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63:1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando fala, Ele faz com retidão. Eu e você podemos sempre depender da voz de Deus, porque sabemos que essa voz, ela é certa. Quando Deus fala, acabou. Quando Deus fala, quando você sabe que é Deus falando com você, renda a sua vontade a Ele, renda seu coração a Ele, porque
Ele está falando, Ele está revelando. E como que nós sabemos que é Deus falando? Bem, existe a paz, existe a alegria e sempre vai concordar com as Escrituras. Nenhum tipo de visão, de revelação vai passar por cima das Escrituras Sagradas. Então a primeira forma que Deus fala com o homem, e essa é a base, porque é o manual de Deus para o homem compreender como Deus fala, é através da palavra de Deus. Aí você diz assim, mas a Bíblia, ela é confiável? A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz. Ela é eficaz. Ela é eficaz. Em Timóteo também diz, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Então nós cremos que essa palavra viva fala conosco. Ela é o manual do fabricante, a bússola do peregrino. Ela é o norte certo. Na palavra de Deus você pode confiar. Na palavra de Deus você pode esperar. Ela é fiel, ela nunca falhou. Nenhum homem que confiou nela pode ter dito aqui, que pisou aqui nessa terra, que ela não funcionou. Se ela não funcionou, talvez o problema não esteja com ela, o problema esteja com quem a está usando. Porque muitas vezes as pessoas se utilizam, sabe, de partes da palavra de Deus para apoiar as suas ideias, para apoiar as suas decisões. Você tem que se apoiar em toda a palavra de Deus, no contexto dela. Você tem que entender o que Deus está falando com você realmente. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, você pode discernir o que Deus está realmente falando com você naquela palavra. Então, toda a base de nós ouvirmos a Deus vem através da palavra. Então a palavra, ela é a nossa prioridade. E todas as outras formas que Deus fala conosco têm que estar apoiadas na palavra. Não pode sair da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o modelo de como Deus fala com o homem. A segunda forma que Deus usa para falar conosco é através da nossa consciência. Mesmo que uma pessoa não conheça a Deus, não conheça a palavra de Deus, Deus imprimiu na consciência do homem o que é certo e o que é errado. É a lei de Deus dentro do homem. Então, sempre quando você vai fazer uma coisa errada, a sua consciência vai dizer, não faça isso. Porque ali também Deus fala conosco, na consciência. Infelizmente, alguns acabaram passando tantas vezes por cima da sua consciência, que hoje nem dói mais o pecado, nem dói mais fazer o que é errado. E isso porque eles mesmos ignoraram completamente a voz de Deus dentro deles. Exatamente. Na consciência Deus fala com o homem. Eu e você temos consciência do que é certo, do que pode, do que é errado, do que pode machucar alguém, do que é ser injusto. Na nossa consciência, nós recebemos essa ministração de Deus, mas muitas vezes passamos por cima, porque a nossa consciência, ela foi cauterizada, de tantas vezes que se foi pulado por cima dela, e ali Deus fala conosco também. Deus fala conosco também através das dificuldades, das circunstâncias da vida. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, há certas coisas que a gente passa na vida e Deus vai mostrando para a gente o porquê que aquilo está acontecendo. Muitas vezes pegamos um caminho errado, muitas vezes saímos da direção de Deus, saímos daquilo que Deus, sabe, Ele tem colocado diante de nós. A falta de direção de Deus nos leva a viver crises que não estavam no desenho de Deus. Mas através das dificuldades, Deus também fala conosco que há uma coisa errada. Não é uma prova. Na verdade, é um caminho que nós tomamos errado, equivocadamente.
Então as dificuldades são um sinal. De repente você está passando por uma dificuldade já há anos e não sai disso. E você pensa que isso é prova. A prova, se você se manter fiel, você é aprovado e vence a dificuldade e já não está mais na prova. Agora, a pessoa que tem vivido uma vida quase que perpétua na prova é porque está, de alguma maneira, fora de uma direção, fora de uma revelação de Deus. Você tem que entender uma coisa: Deus tem um caminho perfeito para nós aqui nessa terra. Mas se nós não dependermos de Deus para as nossas escolhas, para as direções importantes da nossa vida, nós não entramos naquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas pensam que só obedecendo a palavra de Deus, eles vão andar pelo caminho certo. Mas a Bíblia nos diz que muitos caminhos parecem bons ao homem, mas o final deles é um caminho de perdição, é um caminho de morte. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina na palavra que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará ao destino certo, ao caminho certo, ao propósito certo. Quando a Bíblia fala no Salmos 23 que o Senhor é o nosso pastor e que de nada teremos falta, Ele diz também depois ali: guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me mansamente. Quando eu permito que a voz de Jesus, ela me guie, ela me direcione nas decisões da minha vida, no que eu devo fazer, no que eu devo vender, em como eu devo empreender, então eu sou bem-sucedido. Ou seja, não se trata de eu poder fazer tudo, mas de eu estar tão dependente de Deus a ponto de seguir a sua direção. Então as dificuldades da vida, elas sinalizam se eu estou no caminho de Deus, no projeto, no propósito dele, ou se eu estou fora do propósito, do projeto dele. Quantas vezes eu passei por aflições na minha vida por estar fora do propósito de Deus? Quantas vezes passei dificuldades? Quantas vezes chorei porque não sabia o que fazer e estava numa direção errada? Temia a Deus, obedecia a palavra de Deus, estava na igreja, temendo a Deus, mas ao mesmo tempo estava vivendo uma vida derrotada. Estava vivendo uma vida derrotada e não era prova de Deus, não era prova. Na verdade, foi coisas que foram colocadas na minha vida e que eu pensava que era de Deus e que não era de Deus. Ou seja, tomei caminhos, falta de entendimento, ignorância em relação ao conhecimento de Deus, à revelação de Deus, ao propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, as circunstâncias, os desafios da vida também Deus usa para falar conosco. De repente você está passando por um grande aperto na sua vida. De repente você está com um problema no seu casamento, onde você não está conseguindo resolver. Tem uma instrução de Deus para você sair disso. Você precisa compreender o que Deus está falando com você. Sabe, nós não reavaliamos o nosso caminho, mas precisamos reavaliá-lo, principalmente nas decisões que nós tomamos. Você precisa orar a Deus: Senhor, há algum caminho que eu tomei que esse não é o teu caminho, essa não é a tua vontade? E o Espírito de Deus irá falar com você. O Espírito de Deus irá falar com você. O que você precisa é se voltar para Deus, com seu coração arrependido, quebrantado, porque agora você está ouvindo Deus aqui. Você está ouvindo uma palavra de Deus, certo? Porque às vezes a gente entra em certas ideias de homens, e essas ideias de homens nos levam para longe do propósito de Deus. Você tem que se apegar ao Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas têm o prazer de nos tirar de um caminho que está nos abençoando. Elas são usadas até pelo mal para nos tirar da vontade de Deus. E você pode ver na Bíblia, todo homem, toda mulher que saiu de uma direção de Deus, veja o que ele viveu. Veja como as coisas viraram. Olha para Davi, quando adulterou com Batseba. Olha quanta coisa virou na vida de Davi. Ele tinha um reinado próspero, ele tinha um exército totalmente leal, as coisas estavam protegidas, guardadas, sua família estava protegida, estava abençoada. Mas então, ele saiu de uma direção,
Porque a gente sempre fala, não foi o adultério, não foi só o adultério, foi ele ter saído de uma direção de Deus também. Ele tinha que ter entendido, porque o adultério é um caminho. O adultério é um caminho, assim como a incredulidade é um caminho, assim como ignorar a voz de Deus é um caminho. Então ele saiu de uma posição que ele não deveria ter saído, ele deixou de ouvir a Deus. E ele trouxe tanta tribulação para dentro da família dele, para dentro da casa dele, para o caminho dele. As coisas começaram a acontecer, ele começou a se enrolar com coisas erradas, ele teve perdas. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus fala conosco também através das dificuldades da nossa vida. Deus fala conosco através das dificuldades. E a quarta coisa que Deus usa para falar conosco é através dos sonhos. Eu posso garantir para você que muito do que Deus tem feito na minha vida, Ele me revelou, Ele me mostrou em sonhos sobre o que fazer, sobre direções específicas, sobre mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, só que tem um problema, que eu identifiquei já de anos. As pessoas não buscam a Deus para entenderem se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Eu não tenho como dizer que eu não acredito que Deus fala através de sonhos, porque Deus deu um livramento tremendo, extraordinário para minha filha através de sonhos. Deus também falou comigo sobre a minha mudança para São Paulo através de sonhos. E assim tem sido a minha vida. Eu tive vários sonhos proféticos que me deram direção. Só que toda vez que eu tenho um sonho profético, eu sei que ele é um sonho profético. Eu peço ao Espírito Santo para Ele me mostrar. Eu peço para o Espírito Santo me abrir o entendimento sobre o que Deus está querendo falar comigo através dos sonhos. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, que os velhos sonhariam. Ou seja, pessoas que precisam ter maturidade para sonhar, maturidade para compreender os sonhos que Deus dá. Há sonhos que não são de Deus. Há sonhos que a pessoa dormiu ali com a barriga cheia, está preocupada, está nervosa, ela vai sonhar sobre aquilo durante a noite, ou às vezes nem sonha. Mas toda vez que for uma direção de Deus, que for um alerta de Deus para a sua vida, você vai ter um sonho profético. Independente de você ser cristão ou não cristão, Deus nos avisa. E uma das maneiras que Deus usa para nos avisar é através dos sonhos. Aí você pergunta, e qual que é o grande segredo para entender o que Deus está falando? Primeiro é discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Porque tem sonhos que não são de Deus. Existe uma grande parte de sonhos que não são de Deus na nossa vida. Mas Deus visita os homens através dos sonhos, assim como visitou José. Assim como visitou José, a Bíblia nos fala também no Novo Testamento a respeito daquela mulher, esposa de Pilatos, que teve sonhos com Jesus à noite e ele advertiu o marido dela, Pilatos. Ela disse assim, não se meta no julgamento desse homem, porque eu sonhei muito com ele à noite, eu sofri por causa dele. Eu quero dizer a você que Deus revela, Deus mostra. O Senhor fala conosco também através dos sonhos. E é por isso que eu quero convidar você, e aqui vem duas grandes notícias para quem é meu aluno na academia aqui no Global. Na semana que vem, na segunda e na terça, nós vamos ter o seminário Dreams, onde eu vou ensinar para você a como discernir o que vem de Deus nos sonhos e o que não vem de Deus nos sonhos. Serão 2 dias de imersão, vai acontecer à noite, dentro da Academia Kingdom Global. Então você, que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global e participar desses 2 dias de seminário, certo? E também desfrutar
de todo o conteúdo, de todas as direções da Academia Quino Global. É só você entrar no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. E por que tem que ser hoje? Pode ser durante a semana? Pode. Mas eu, se fosse você, hoje mesmo se inscreveria. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos ter uma mentoria. Vai estar comigo o pastor Tiago Brunet e vai estar comigo também outros pastores. Hoje vai estar ministrando o Tiago Brunet e eu. E eu vou transmitir ao vivo pela Academia Quino Global. Então, além de participar do Dreams, hoje, você vai poder participar do primeiro dia da mentoria que nós teremos, que vai começar a partir das 19 horas de hoje. Então, eu quero convidar você a estar junto com a gente. Não perder. Então, é um bônus que nós estamos dando para quem se inscreveu hoje, vai poder participar pelo menos um dia da mentoria. A mentoria são 3 dias. E lá dentro também da academia você pode também saber como participar dessa mentoria que nós vamos ter de 3 dias. Vai ser hoje, amanhã e quarta. Então, está aí a oportunidade, se você quiser participar e se tornar nosso aluno. Eu quero perguntar quantos de vocês já são nossos alunos na Academia Quino Global. Coloca aqui nos comentários, você que já é nosso aluno, que Deus abençoe a tua vida, certo? É só você ir no meu site www.vinicius17.com.br e ali você vai poder também fazer a sua inscrição para a Academia Quino Global, ok? Muito bem, eu vou continuar essa mensagem à noite, certo? Na oração das 18 horas. Então eu vou continuar essa mensagem na oração das 18 horas. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa live profética. Você vai compartilhar com 7 pessoas, amém? Então manda aí para 7 pessoas essa live profética, manda para os teus amigos, parentes, grupos, pessoas que você nunca mandou, manda para eles aí, porque tem sido sobrenatural o que Deus tem feito aqui através das orações, amém? E eu vou estar orando hoje por pessoas que estão com problemas de coluna, pessoas também que estão com ansiedades graves. O que o Senhor me falou, essas duas coisas, coluna e ansiedade. Enquanto eu estava ministrando aqui, isso veio muito forte no meu espírito. Eu vou estar orando por você hoje, que sofre de problemas de coluna, e você que está com problemas de ansiedade. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você agora, amém? E eu quero, você que entrou agora, que não pegou o início da minha oração, depois você escuta, mas hoje nós estamos começando um propósito de 14 dias, certo? Um propósito tanto de oração quanto de jejum. Eu pelo menos vou estar em jejum, certo? Se você quiser me acompanhar e puder, me acompanhe. Se não puder, eu entendo, certo? 14 dias sem quebrar. 14 dias sem quebrar, nós vamos estar orando para que o novo de Deus venha sobre a nossa vida, o novo de Deus. Vamos orar por coisas novas, vamos orar por notícias, vamos orar por novas oportunidades.
o novo de Deus. Vamos orar, porque eu creio no poder da oração. Amém? Vamos agora entrar em oração. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tua necessidade para essa semana, para a sua família, alguém que está enfermo no hospital, um problema que você precisa de clareza, que você precisa resolver esse problema. Coloca aqui nos comentários, vamos orar. Jesus Cristo pode tudo. Renda-se a Jesus Cristo. Renda a sua alma a Jesus Cristo. Renda a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Renda-se a Jesus Cristo. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem com o teu poder e toque agora na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada um dos teus filhos e filhas. Todos os pedidos que estão sendo colocados aqui nos comentários. Visita, Espírito Santo de Deus. E a minha oração é para que grandes portas se abram na vida dessa pessoa, grandes oportunidades, o novo de Deus no trabalho dela, o novo de Deus na casa dela, o Senhor trazendo salvação na casa dela. Hoje é só ela buscando, hoje é só ela orando, mas o novo de Deus, no novo de Deus vai ser ela, o marido, os filhos, todos buscando. No novo de Deus, essa empresa vai dar certo. Por isso eu oro, Pai, para que as portas se abram, os recursos cheguem, as vendas aumentem. O Senhor abençoe, dê sabedoria, dê discernimento para esse homem, para essa mulher que está à frente desse negócio. Ajude, Senhor, as conexões certas, o entendimento certo, o que fazer. Senhor, pessoas que estão perdidas, que não sabem como resolver, eu te peço, traz um novo, Senhor, uma nova notícia, um novo caminho, uma nova oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda dor nesse corpo, toda alergia, todo câncer, todo tipo de problema no intestino, problema gástrico, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Essa pessoa que está com problema na próstata, que seja curado agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que as grandes portas se abram. Oro também por essa mulher que está buscando engravidar, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor opere um milagre, para que haja uma intervenção sobrenatural do Senhor na vida dessa pessoa. Senhor, eu oro também para que toda ansiedade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, e que essa ansiedade vá embora, e que entre a paz, a alegria do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Espírito Santo, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu poder. E toda pessoa que está com problema na coluna, Senhor, que haja cura, do alto da cabeça até o cóccix, haja uma restauração total na coluna dessa pessoa. Eu oro por milagres agora, por maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Tu é Deus de maravilhas, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder. Tu conhece, Pai, a necessidade de cada pessoa que está aqui, e eu te peço, Pai, toque-os com a tua presença, toque-os com a tua glória, no nome de Jesus Cristo. Dá livramento, consagramos o dia de hoje a ti e pedimos teu favor, tua bênção, tua paz e o novo de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, cele essa oração agora, compartilhando com 7 pessoas. E você, que é meu aluno na Academia Kindle, não esqueça de hoje às 19 horas, nós estaremos ao vivo, certo? Hoje às 19 horas estaremos ao vivo. Eu vou estar dando de presente para você a nossa mentoria, e semana que vem vamos ter 2 dias do seminário Dreams. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua vida. Libera teu poder, Pai. Libera teu poder na nossa casa. Libera teu poder sobre o nosso dia. E traga o teu favor, ó Deus. Libera bênçãos, libera paz, libera alegria. Dá-nos força e nos capacite para todo o propósito que o Senhor tem determinado. E tira do nosso caminho, Pai, toda inveja, toda maldade, toda confusão, tudo aquilo que vem para dar errado, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para nos distrair, tira do nosso caminho. E te pedimos, Espírito Santo, nos revela os nossos próximos passos, nos revela aquilo que precisamos fazer nesse tempo, nessa temporada, e ativa, Senhor, em nossa vida todas as promessas que o Senhor tem. Oramos
para que o Senhor nos ajude a alcançar níveis maiores, a avançar, a conquistar, a viver a promoção do Senhor em nossa vida. Cerca o nosso lar com uma proteção divina. E desde já te pedimos, Pai, sabedoria, sabedoria para resolver nossos problemas, para lidar com pessoas, para nos conectar no caminho certo, no nome de Jesus Cristo. E desde já, Pai, entregamos a Ti tudo que temos e tudo que somos e te pedimos também perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelos nossos erros e que o Senhor nos ajude, nos capacitando em toda boa obra, em todo propósito. Eu oro, Senhor, para que o Senhor capacite a vida de cada pessoa que tem um desafio hoje. Toda pessoa, Pai, que tem um desafio financeiro, toda pessoa que precisa vencer algo, precisa romper numa área, precisa de uma vitória especial, que está orando por um doente que precisa de um milagre, está orando por um filho para que esteja alinhado com o teu propósito e que dentro dessa casa entre salvação. Oro para que haja um avivamento dentro de cada lar e que todos dessa casa venham ser fortalecidos pelo Senhor. Também oro em especial hoje, Pai, por todo intercessor e intercessora, para que o Senhor os revista de poder e os revista de graça. No nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que eu compartilhei ontem na Academia Kindle, mas essa palavra ela não saiu do meu coração e eu quero compartilhar apenas um princípio com você. A importância da honra a Deus, da honra às pessoas que de alguma maneira são bênção na nossa vida, também de honrar pai, de honrar mãe e de honrar as pessoas que estão com você, que enfrentam fogo com você, as pessoas que atravessam rios com você. Essas pessoas têm que serem valorizadas. Se você tem pessoas que trabalham para você, você precisa honrar essas pessoas. E se você trabalha para alguém que tem sido bom para você, você também tem que aprender a honrar essas pessoas. Você lembra da passagem onde Elias, ele encontra com Eliseu e Eliseu estava arando com a 12ª junta de bois, estava lá trabalhando na terra da família. Quando Elias chega a Eliseu, Elias joga a capa sobre Eliseu e automaticamente Eliseu reconhece o chamado divino. Bem, isso já dá uma tremenda palavra, mas eu quero hoje frisar num ponto só. Eliseu estava trabalhando na terra da família. Eliseu estava honrando pai e mãe. Ele não estava apenas arando a terra. Ele não estava apenas trabalhando. Eliseu estava praticando um princípio, o princípio da honra. Ele estava honrando pai e mãe. Ao trabalhar na terra da família, ao seguir o legado do pai, ele estava conquistando algo para sua casa. Ele estava conquistando algo para sua família. Ele estava honrando. A unção de Deus sempre vai encontrar pessoas que estão praticando o princípio da honra. A unção de Deus, a presença de Deus, o chamado divino sempre vai ir ao encontro de pessoas que praticam o princípio da honra. Enquanto tem uns que dizem que, sabe, honrar não é uma coisa que deve ser feita, que Deus não chamou ninguém para honrar. Bem, Jesus disse a respeito daquela mulher que veio até ele e derramou um vaso de alabastro sobre seus pés. Jesus disse que aquela obra, aquela manifestação de humildade, de honra, ficaria registrado como uma semente que aquela mulher depositou em honra na vida dele. Jesus disse: deixem ela me honrar, deixem ela fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela por mim. Deus se agrada da honra, Deus abençoa, você acaba atraindo bênçãos quando você pratica o princípio da honra. O que é a honra? A honra é quando você valoriza uma pessoa,
é você discernir a distinta diferença de uma pessoa na sua vida ou de um lugar na sua vida. Tem gente que não honra o lugar que trabalha, não honra o lugar que lhe acolhe, não honra as pessoas que lhe ajudam no seu caminho. Se você soubesse que a gratidão e a honra abrem portas espirituais para a sua vida, se você soubesse que praticar o princípio da honra vai atrair a unção de Deus, vai atrair o chamado de Deus, vai atrair outras coisas, até mesmo prosperidade para a sua vida, você pensaria duas vezes antes de falar da honra. A honra abre portas. A honra, ela traz uma liberação de milagres sobre a sua vida. É por isso que você tem que valorizar. Você tem que valorizar o seu marido, você tem que valorizar a sua esposa, valorizar os seus filhos. Filhos, valorizem seus pais, porque isso é o princípio da honra. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que você tenha muitos dias aqui nessa terra. Honrar pai e mãe, entenda, o princípio de honrar pai e mãe não significa que, sabe, você vai ter que desistir da sua vida para estar só com seu pai e com sua mãe a vida inteira. Não, honrar pai e mãe é o respeito que você carrega, é o que você pode dar e abençoar eles por todo o carinho, por todo o amor que eles deram para você. Eu vejo que há pessoas que muitas vezes carregam um ressentimento tão grande dos pais, porque muitas vezes o pai foi ruim, ou a mãe foi ruim, ou tratou com distinção, e a pessoa carrega, sabe, aquele ódio, aquela raiva, aquele amargor dentro dela. Isso não vai ajudar você em nada. A Bíblia manda você honrar, apesar dos defeitos, manda você honrar, apesar do que a pessoa fez contra você. Não está colocando ali, sabe, você tem que honrar pai e mãe se o pai e a mãe forem bons para você. Você tem que honrar pai e mãe porque o pai e a mãe fizeram aquilo que você gosta. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz para você praticar o princípio da honra com pai e mãe, só isso. Então, independente se foram bons para você, independente se roubaram algum dinheiro de você, independente se não reconhecem quem você é ou se tratam você com diferença, a Bíblia manda honrar pai e mãe. É que nem a honra que é devida à esposa. Talvez você diga assim, eu não vou honrar minha esposa porque ela não me honra. Mas a Bíblia manda os maridos honrarem as suas esposas e manda também as esposas honrarem seus maridos. Eu vejo que o princípio da honra não é bem entendido pelas pessoas e é por isso que elas não vivem num ciclo de bênçãos. Elas não vivem num ciclo de milagres porque não conseguem reconhecer a distinta diferença de uma pessoa na sua vida. Quando você reconhece a distinta diferença de um funcionário, a distinta diferença de um patrão, a distinta diferença das pessoas que Deus coloca na sua vida e você pratica a honra, você valoriza essas pessoas, você abençoa essas pessoas, então isso tudo volta para você de uma forma sobrenatural. É como eu disse, Eliseu estava arando a terra, estava honrando a sua família. O princípio da honra atraiu a unção para a vida dele. Se você praticar o princípio da honra com as pessoas que são importantes na sua vida, com as pessoas que fazem parte, as pessoas que Deus colocou na sua vida, você vai atrair a unção de Deus. E a unção de Deus, ela não apenas vem no chamado para a sua vida. A unção de Deus, ela quebra todo jugo também. A unção de Deus despedaça toda a sobrecarga de cima de você. Há pessoas que estão carregando muita coisa nos seus ombros porque não estão praticando o princípio da honra. Porque o princípio da honra vai atrair a unção e a unção vai quebrar todo o peso de cima de você. Mas eu honro e quem eu honro não me honra. Mas você está praticando esse princípio. Isso vai vir sobre a sua vida. Isso vai vir sobre você. Se você aprender a valorizar as pessoas que Deus colocou na sua vida, você vai ser tremendamente abençoado, sim. Deus vai te abençoar, sim. Experimenta honrar os teus mentores, experimenta honrar aqueles que de alguma maneira são bênção na tua vida. Honre eles, honre pela bênção que eles são na tua vida, honre por aquilo que eles fizeram na tua vida e você vai ser abençoado. Nunca duvide disso. Eu recebi
um profeta na minha casa. Eu tive muitas visitas de homens de Deus na minha casa, homens de Deus, mulheres de Deus na minha casa ao longo dos anos. Eu aprendi que ser hospitaleiro com as pessoas que Deus coloca na nossa vida atrai milagres. Eu me lembro que eu havia comprado um cinto, foi o primeiro cinto bom, de qualidade que eu pude comprar, que Deus, quando Deus começou a abençoar minhas finanças, quando Deus começou a me prosperar, eu comprei esse cinto. Eu fui num shopping e achei aquele cinto maravilhoso e comprei para usar, sabe, nos cultos de domingo, para usar numa santa ceia, enfim. E eu recebi esse profeta na minha casa. E esse profeta, uma pessoa tão querida, tão maravilhosa, e nós estávamos jantando junto, e quando terminou a janta, eu senti no meu espírito que eu deveria honrar aquele profeta que foi na minha casa. Então eu automaticamente lembrei do cinto, e eu não tinha nem usado aquele cinto ainda. Peguei o cinto, coloquei na caixinha que o cinto veio e trouxe para aquele homem de Deus. Sabe, de coração eu queria valorizá-lo, era os meus primeiros frutos, porque é o fruto do meu trabalho, fruto da minha dedicação, e eu estava começando a colher aqueles frutos, e eu senti de abençoá-lo. E ele ficou muito agradecido, mas o maior abençoado fui eu, porque ao praticar o princípio da honra dentro da minha casa, eu vi Deus me abençoar. Eu vi Deus me abençoar de muitas formas, e assim tem sido na minha vida. Eu tenho praticado o princípio da honra, pessoas que me abençoam, eu abençoo, pessoas que Deus me mostra que eu preciso honrar, sabe? Você lembra daquela mulher que, inclusive, foi a mesma coisa com o profeta Eliseu? Ele, olha só, ele praticou o princípio da honra e ela praticou o princípio da honra com ele. Toda vez que Eliseu cruzava por essa cidade, a mulher notou, ela e o seu marido não tinham filhos, e ela disse: vamos preparar um quarto para o profeta. E prepararam um quarto para o profeta, colocaram uma cama, colocaram uma mesa, colocaram uma cadeira, colocaram uma lamparina, para que o profeta passasse ali. Um dia, o profeta disse: essa mulher que me honra, o que eu posso fazer por ela? E daí o servo dele disse: olha, eles são pessoas bem financeiramente, aparentemente não precisam de nada, mas ela não tem filhos. E Eliseu disse: muito bem, traz ela para cá, convida ela para vir aqui que eu quero orar por ela. E quando ela veio, o profeta liberou uma palavra sobre ela, que ela iria ter um filho, e ela em pouco tempo estava grávida. Eu quero dizer uma coisa para você: tem milagres que desatam apenas na honra. Quando você faz por algo, quando você valoriza, quando você reconhece a distinta diferença das pessoas que Deus colocou na sua vida, quando você praticar a honra, você vai abrir algo na sua vida que não seria aberto se não fosse por meio do princípio da honra. Por isso, eu libero essa palavra sobre a tua vida: pratique o princípio da honra e você vai viver milagres. Tem liberações do céu, tem decretos espirituais que vão ser liberados pelo princípio da honra. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Pratique a honra nos teus relacionamentos, pratique a honra com pai e mãe, pratique a honra com os teus funcionários, pratique a honra com os teus patrões, com teus pastores, pratique a honra com as pessoas que servem você, sabe? E você vai ver como Deus vai te abençoar de forma extraordinária. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas antes disso, eu quero convidar você e a sua casa a participar da Academia Quino Global, que inclusive amanhã tem uma palavra que eu vou liberar, uma ministração especial sobre aqueles que querem aprender a ouvir a voz de Deus. Domingo agora vamos ter o evento Passando o Manto. Nesse domingo vamos ter o evento Passando o Manto, o segundo domingo do evento Passando o Manto. Quem estava ontem pôde confirmar a unção divina. Eu falei para vocês, e quando nós ministramos a unção de Deus, há uma manifestação especial de Deus. Quem estava ontem na academia, eu fui dormir depois da meia-noite, foi extraordinário o que aconteceu. Eu convido você a se tornar aluno da Academia Quino Global,
para você não perder a oportunidade de aprender sobre a unção de Deus. Amém? É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e fazer a tua inscrição para participar da Academia Kindle. Hoje às 9 da manhã eu vou ter uma live profética muito especial e eu gostaria que você não perdesse ela, certo? Às 9 da manhã em ponto, aqui no meu canal do YouTube. Eu convido você a estar junto com a gente. Amém? Quer ser abençoado? Então honra essa oração. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você tem redes sociais, é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração e honre, selando essa palavra que você recebeu. Comece a praticar, tenha uma ação por essa palavra que foi liberada e compartilha com o máximo de pessoas em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e depois eu estarei orando por você. E não esqueça dos nossos livros proféticos que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse devocional incrível, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, Profeta das Visões, O Profeta Seu Lugar de Oração, onde eu ensino sobre o poder da oração, e o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Se Deus tem falado com você através dos sonhos, esse livro aqui vai te ajudar muito a entender como que Deus se revela e como você pode ter um entendimento maior daquilo que Deus está lhe falando. Acesse meu site www.vinicius17 e adquira nossos livros. Hoje estamos com 2 programas de TV, na Bandeirantes de domingo a domingo, às 5h45 e na Rede TV todo sábado às 10 da manhã. Graças a Deus. Eu agradeço a todos os meus parceiros e a todos aqueles que oram por nós. Estamos fazendo algo relevante no reino. Ore por nós para que continuemos fazendo essa obra incrível e maravilhosa. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar pela tua vida agora, amém? Pela tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero, antes disso, dar um testemunho para você que está aí me ouvindo. A Maria Jandira, ela escreveu assim: a paz. Eu estou passando para dar o meu testemunho. Meu genro deu entrada no hospital com glicose a 294 e pneumonia, com um pulmão completamente tomado e o outro bastante comprometido. O médico chegou a dizer que pensou que ele não iria sobreviver. Levaram-no para a CTI e eu, orando com o Senhor todos os dias, na oração da manhã e da noite, eu vi o milagre acontecer. Em apenas 8 dias ele recebeu alta, curado, com a glicose controlada, e o médico ficou surpreso com a rapidez da recuperação. Dou glória a Deus pela cura dele e agradeço muito ao Senhor que foi usado por Jesus para nos abençoar com suas orações. Muito obrigada. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Gratidão, Jesus. Amém. Quem opera milagres é Jesus. Eu não sou milagreiro. Jesus Cristo, sim. Ele cura, Ele opera milagres, Ele faz, Ele opera. O sobrenatural pertence a Ele. Chame por Jesus, louve a Jesus, confie em Jesus, porque Ele pode mudar a tua história. Invoque o nome de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, te abençoar. O Senhor me mostrou uma pessoa que do joelho direito para baixo, ela sente uma dor, parece que estão arrancando o joelho dela inteiro para baixo. Seja você quem for que está sentindo essa dor,
declare aí nos comentários, você que está no YouTube comigo, e seja curado no nome de Jesus. Também o Senhor me falou, diga para Dirce que eu estou fazendo uma coisa nova dentro da casa dela. E eu estou operando na vida da filha dela. Dirce, o Senhor está visitando a tua casa e o Senhor está operando na vida da tua filha. Ela está num momento de transição para os Estados Unidos. Deus está nesse negócio. Não tenha dúvida, Dirce, o Senhor está te visitando. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero apresentar a tua casa diante de Deus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. E não esqueça, 9 da manhã, eu vou trazer um ensino poderoso para você. E você não pode ficar de fora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder e com a tua graça. Visita, Pai, cada família. E a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor nos ensine a honrar a tua presença, a honrar a tua palavra, a honrar as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. E nós oramos o nome de Jesus Cristo, Pai, para que haja uma visitação do Senhor neste lar, uma visitação do Senhor nessa casa, que bênçãos do Senhor sejam liberadas, que o Senhor opere milagres, que o Senhor abra novos horizontes a essa pessoa, abra novos campos de expansão, de trabalho. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor traga promessas para essa casa, promessas para essa família, e todo aquele que está doente, que está, Senhor, com desequilíbrios no seu corpo, está com pressão alta, glicose alterada, ou até mesmo, Pai, com outros problemas, aonde o seu corpo físico precisa de uma restauração, precisa de um milagre. Eu oro em nome de Jesus Cristo pela tua saúde e declaro: ser curado, ser curada. Jesus Cristo é da saúde. Tua palavra diz, Pai, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Eu quero declarar saúde sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. A minha oração é para que grandes portas se abram. Eu oro para que milagres sejam liberados e a vitória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Que essa pessoa viva o incrível de Deus, viva o sobrenatural do Espírito. Que haja, Senhor, um mover de Deus na vida dessa pessoa, de prosperidade, de riqueza, de salvação, de transformação. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor dê paz a essa pessoa, para que o Senhor dê sabedoria a ela no dia de hoje e ajude-a a vencer toda e qualquer situação. Eu oro para que todos os desafios da tua semana sejam vencidos agora, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê poder, te abra portas, derrame favor sobre a tua vida e que toda a tua casa esteja coberta com o sangue de Jesus e que toda armadilha de Satanás, confusão, atrapalho, destruição, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós proibimos todo roubo, toda ação maligna contra a tua vida de acontecer e pedimos a proteção do Senhor sobre a tua vida e oramos por livramento e pela bênção do Senhor. Amém e amém. Que tua semana seja extraordinária, que tua semana seja incrível. Você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. Amém? Eu vou estar às 9 da manhã ao vivo aqui com você e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.